Fingir pode mudar a sua vida. Não estou falando de você mentir ou enganar pessoas, mas sim um princípio poderoso que, se você aplicar hoje, quando eu entendi isso pode transformar a nossa mentalidade, nosso comportamento e até os nossos resultados financeiros, tá bom? Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre fingir até ser, tá? Talvez você esteja esperando ter mais confiança para começar, ter mais dinheiro para investir ou mais coragem para agir. Mas se eu te dissesse que você pode começar agora, mesmo sem nada, mesmo sem esperar o momento perfeito, tá bom? Então, se você não conhece, se você é novo por aqui, pô, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, porque nesse canal a gente fala sobre mentalidade, renda extra, negócios, principalmente para homens, beleza? Então, se você é um homem que quer evoluir, pô, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque aqui tem vídeo toda semana, tá bom? Então bora lá, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto para esse vídeo não ficar tão longo. Bom, eu separei esse vídeo e tópico, tá bom? Então a gente vai conversar aqui uns 5 tópicos, tá? E cada ponto que eu separei aqui a gente vai desenvolver aqui o assunto, tá? O primeiro ponto aqui é o verdadeiro significado de fingir, tá? Quando eu falo de fingir, não estou falando de, por exemplo, hipocrisia ou falsidade, sabe? Porque isso é feio. Se você não deve fingir ser alguém que você não é. Mas sim, eu estou falando de agir como você já, por exemplo, já fosse aquilo que você já deseja ser. Por exemplo, se você quer ser um cara mais disciplinado, que tal começar a agir como uma pessoa disciplinada, mesmo que não sinta vontade? Sabe, quando você quer ir na academia, bate aquela preguiça e você, pô, não quer, mas você luta ali pra ir. Esses dias é o melhor dias, pode ser o melhor treino que a gente já fez, porque a disciplina vence o talento, sabe? Então você não precisa se sentir primeiro para fazer, você faz primeiro, aí que a vontade vem, entendeu? E aos poucos aquilo se torna quem você é, tá? Porque tem uma frase que eu gosto muito, que a identidade vem antes da transformação. Então, mano, se você quer ser qualquer coisa antes, que tal experimentar ser, sabe? Então, por exemplo, eu me lembro quando eu fui numa concessionária, ainda não tenho um carro, tá? Mas é o carro dos meus sonhos. Vesti uma roupa bem tranquila, coloquei o tênis e fui lá, mano. E quando eu vi aquele carro, que é um carro dos meus sonhos, eu pedi pra me entrar, mano. É como se fosse tão real assim, sabe? A poder sentir, sabe, a energia daquele algo que a gente tanto quer. Isso é uma coisa boba, mas pode ser, por exemplo, em algum sonho que você tem, tá ligado? Mas se você focar mesmo realmente, isso pode trazer essa transformação. É como se fosse um sonho. Você já pode pensar quando você sonha, porque o nosso cérebro, por exemplo, ele não sabe diferenciar o que é verdadeiro do que é falso, tá? Então, quando você sente, por exemplo, raiva, medo e sentimento, o nosso cérebro, o nosso corpo sente também. Então, simplesmente só de você pensar, o nosso corpo reage a isso, tá? Então, se você quer começar alguma coisa, comece já pequeno, mas comece, vai pra cima, mano. O segundo tópico aqui é sobre um princípio bíblico também que tá na Bíblia, que é sobre fé. A fé vem antes de acontecer, tá? Em Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vêm. Ou seja, a gente não vê Deus, mas a gente acredita em Deus. A gente não pode ver Deus, mas a gente sente que Deus existe, entendeu? Então a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que fingiram ser antes de ser, ou melhor, agiram pela fé, tá? Então, antes de viver um milagre, por exemplo, Davi, que era um cara segundo o coração de Deus, o cara apacentava ovelhas. Davi já se comportava como um guerreiro, um líder antes de ser, tá? Então, Davi se tornou rei antes de ser. José, que foi abandonado pelos seus irmãos, foi jogado dentro de um buraco, foi preso, mas José era tratado como um escravo, mas ele agia, por exemplo, como administrador até ser promovido rei do Egito, tá?
Então a Bíblia, por exemplo, está cheia de exemplo que, pô, que os caras fingiu antes de ser pela fé, tá? Então eles agiam como se já fossem deles, tá? E se tornaram aquilo que Deus planejou para eles, tá? Então, pô, a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você quer ser alguma coisa, sendo que você nem acredita naquilo que pode acontecer na sua vida, entende? Então, isso é um princípio muito importante sobre a fé, porque quando a gente coloca a nossa fé em ação, pô, já era, mano. Então, eu creio muito, por exemplo, um exemplo muito bom para esse canal aqui no YouTube. Ainda não tem milhares de seguidores, não tenho muitas pessoas, mas apenas comecei. Tô fingindo ser como se fosse um canal grande. Tô aqui disciplinado, criando conteúdo toda semana. Tô aqui gravando vídeo, porque, pô, ter um canal no YouTube é simples, mas não é fácil, entende? Porque você tem que gravar, você tem que editar, você tem que depois postar o vídeo, enfim. Então, repare que, pô, tô começando pequeno, mas eu creio que amanhã Deus pode me abençoar e o meu canal pode evoluir, tá? Então esse é o segundo tópico, colocar a fé em ação, mesmo você não acreditando, mesmo você não vendo, mas crendo que Deus irá fazer. Isso eu não tô falando, por exemplo, de lei da atração, que você tem que atrair uma energia, não. Tô falando que a fé é algo que a gente, claro, não tô colocando aqui religião, pô, mas se a gente colocar a fé em ação, mano, como a Bíblia mesmo fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que a fé é um fundamento das coisas que não se vê, mas assim das coisas que se espera, mano, já era, velho. O terceiro tópico aqui que eu separei é sobre mentalidade, tá? Finja até ser de verdade. Quando a gente vai estudar a neurociência, falando um pouco da psicologia, isso significa que você já se torna a pessoa que você já é, sabe? Você se torna mais sábio, um cara mais com sabedoria. Até registrei aqui, ó. O seu cérebro começa a aceitar uma nova identidade quando você repete certos comportamentos. Tem um livro muito legal que eu li, que é o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele fala exatamente isso, que o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é falso do que é verdadeiro, tá? Então, ou seja, se você quer ser mais confiante, finja ser, fale firme, olhe nos olhos, sabe? Olhar nos olhos. Entendeu a piada? Quer ser um cara, um bom vendedor, finja que você já é um cara, um bom vendedor, faça pitch de venda, estude sobre venda, pratique. Então, entende? A gente precisa moldar o nosso comportamento de acordo com aquilo que a gente quer ser. Então, por exemplo, se eu quero ser um cara que quer ter um canal no YouTube, um canal reconhecido, quais são esses comportamentos que eu vou me comprometer a fazer todos os dias para que o meu canal venha crescer? Se eu quero, por exemplo, ser um cara, um bom pai de família, quais são esses comportamentos que eu devo tratar melhor a minha esposa, entende? Esses é uns exemplos um pouco besta, mas é real. Então a diferença entre quem chega lá é quem não desiste, sabe? Tá em, tá em quem teve coragem de começar, mesmo sem estar pronto. Então muitas vezes a gente acha que a gente precisa estar pronto para começar alguma coisa, mano. Isso é uma mentira surreal, porque nunca a gente vai estar pronto, tá bom? Nunca, nunca, nunca. E o penúltimo tópico aqui é o negócio e renda, tá? Aplique no seu dia a dia. Por exemplo, se você quer ter um negócio, então que tal agir como um empreendedor já, mano? Por exemplo, eu tô lá na empresa onde eu trabalho, eu sou CLT ainda, mas eu trabalho como que aquela empresa fosse me, entende? Então, eu dou a minha opinião, sabe? Vejo os pontos que precisa ser melhorado e passo pro meu supervisor, entende? Então, eu não preciso ter um cargo para mim começar a ser, sabe? Então, eu começo com mentalidade de dono, entende? Então, por exemplo, eu separei aqui, se você quer começar a ser uma pessoa melhor, tenha uma rotina, crie metas, pense como um dono mesmo de verdade, como eu acabei de falar. Por exemplo, esse canal aqui do YouTube. Pô, se você quer começar um canal no YouTube, grave o seu primeiro vídeo. Vai ser ruim mesmo, vai ser uma bosta.
mas grava seu primeiro vídeo, que aos poucos você vai pegando familiaridade com a câmera e você vai vendo que seu segundo vídeo vai ficando melhor, seu terceiro vídeo vai ficando melhor. E quando você vai ver, você vai estar conversando como se fosse seu amigo, né, na câmera. Então, Provérbios 22:29 diz que você viu alguém habilidoso no que faz, perante reis será posto, não entre os de posição obscura. Então, ou seja, se você comportar com excelência, te leva para lugares maiores, altos, tá? Então, seja um cara, como se posso dizer, autodidata, mano. Viu aquele cara bobo? Por exemplo, um Felipe Neto, é um cara bobo. Mas o cara é bobo todo dia, sabe? Ele tá ali fazendo todo dia o que precisa ser feito, tá? Então faça todo dia o que precisa ser feito com excelência, beleza? Mas faça. O próximo ponto aqui é desenvolvimento pessoal. Fingir é praticar o novo eu, tá? Até notei aqui, ó, você não precisa esperar a motivação chegar para mudar. Você muda quando começa a agir diferente. Então, como falei, quer ser uma pessoa saudável, finja ser, acorde cedo, vai pra academia, treine, coloque seu fone de ouvido, mano, e vai treinar, entendeu? Então, quer ter um autocontrole emocional, finja maturidade, respire, pense antes de agir ou reagir, né, às críticas de pessoas que servem só para criticar, mas, então, isso é algo que a gente precisa colocar em prática, sabe? Então, essa renovação começa quando você decide se comportar como alguém já transformado, tá bom? Só para concluir esse vídeo, fingir não é se esconder, sabe? É se preparar, é antecipar a sua vitória. Por exemplo, eu notei uma frase aqui que o mundo tá cheio de gente esperando sentir coragem, sentir fé, sentir vontade, mas os que vencem são os que decidem agir primeiro. Mano, então vai pra cima, mano. Dependendo do que você quer, dos seus sonhos, mano, ninguém pode fazer por você. Então vai pra cima. E eu coloco um desafio aqui pra você. Durante 7 dias, finja ser a pessoa que você quer se tornar, mano. Então se você quer ser uma pessoa reconhecida, finja ser uma pessoa nos seus comportamentos, nas suas atitudes. E pensa como ela, fale como ela, sabe? E veja o que vai acontecer. Beleza? Então, se esse vídeo fez sentido pra você, coloca aqui nos comentários, sabe? O que você quer ser e fingir a partir de hoje, mano. Não encara isso como se fosse um engano, como se fosse algo mentiroso, mas, pô, tudo tá mudado pelo nosso comportamento, para nossos hábitos e cuidado pelo que você pede pra Deus, que ele pode se tornar realidade, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis.